O programa de hoje é sobre a doença hereditária mais frequente no Brasil, a doença falciforme. Pelo menos 3.500 pessoas nascem por ano no país com essa enfermidade. Ela é caracterizada pela alteração no formato das hemácias, que passam a ter a forma de meia-lua ou foice, daí o nome falciforme. Provoca inflamações crônicas, obstrução de vasos sanguíneos e episódios agudos de dor. O Viver Melhor de hoje apresenta os avanços, os desafios e a busca pelo tratamento da doença falciforme. Thaís Faria, de 27 anos, teve uma infância marcada pela saúde frágil, inúmeras pneumonias, baixa imunidade e internações hospitalares. Na infância, o corpo magro e as constantes anemias também chamavam a atenção. Aos 16 anos, veio a primeira grande crise. Thaís passou mais de um mês internada numa UTI de Brasília. Com pneumonia severa, deficiência de ferro, precisou fazer uma transfusão de sangue. Mas o diagnóstico de anemia falciforme desafiou a equipe médica. Minha família me visitava no hospital, eu não conseguia ficar acordada para conversar com as pessoas. E aí o médico, falou para o meu pai, olha, acho que ela tem AIDS, porque meu hemograma era muito ruim. Aí depois, não, fizemos o exame, não é. Pode ser que seja leucemia. Fizeram exame na medula, exame no fígado, biópsia, porque meu fígado estava muito inflamado. E o que desencadeou essa crise, depois a gente descobriu, foi uma pneumonia silenciosa, assintomática. Até que um grupo de hematologistas descobriu que era a anemia falciforme, mas na época eu não tinha o conhecimento, durante muitos anos eu não fui atrás, digamos assim, de investigar a doença e eu achava que era o traço da anemia falciforme que tem consequências completamente diferentes da doença. A advogada teve a chamada crise falcêmica, um episódio de dor intensa nos ossos das costas, provocada pela morte das hemácias na medula óssea por falta de oxigênio. De origem hereditária, a doença falciforme é consequência de uma alteração genética que afeta a forma como os glóbulos vermelhos são formados. Esses glóbulos ou hemácias são células sanguíneas com formas arredondadas que transportam oxigênio para os órgãos e tecidos de todo o corpo. Em pessoas com anemia falciforme, as hemácias são mais rígidas e têm forma de foice ou meia-lua e por isso provocam obstrução do fluxo de sangue. Tem maior dificuldade para passar pelos vasos sanguíneos. A anemia ocorre porque, com a escassez de hemoglobina, as hemácias falciformes morrem mais cedo. Existem vários tipos que variam de acordo com o tipo de hemoglobina que está presente na célula. Thaís tem anemia falciforme tipo SC. Até a segunda crise, que veio no ano de 2020, a advogada não tinha dimensão do impacto da doença no organismo. Mas hoje faz acompanhamento médico com uma equipe multidisciplinar, uso semanal de ácido fólico e preza por hábitos saudáveis. Algumas coisas eu fui descobrindo sozinha, então eu sabia que a partir daquele momento eu tinha que ter uma alimentação mais equilibrada, eu não podia cometer alguns excessos. Até quando eu faço atividade física, eu faço pilates, atividades sem muito impacto. A doença não tem cura para a maior parte das pessoas, mas os tratamentos aliviam os sintomas, previnem crises de dor e podem reduzir as lesões nos órgãos e controlar a anemia. Eu sei que o acompanhamento é chato, fazer exames todo ano, vários exames, é um mês dedicado a realizar exames. Mas é o preço e eu tenho muita sorte, porque eu nunca tive um AVC, eu nunca tive uma trombose. Quem convive com a doença falciforme pode ter uma vida normal. Basta ter um autoconhecimento e seguir algumas regras, como por exemplo, beber bastante líquido. É importante demais se hidratar adequadamente, porque a desidratação pode causar crise de dor nas pessoas com doença falciforme. Então, o líquido diário é indispensável para as pessoas que têm doença falciforme. Uma outra é a suplementação do ácido fólico. Ele participa da formação das hemácias, então atua nessa maturação, fazendo com que
melhore a oxigenação no sangue através das hemácias. Então fica esse alerta aí. E evitar gorduras saturadas, aquelas que são presentes nos embutidos, nas bolachas recheadas, né, que todo mundo adora, principalmente as crianças, e na maioria dos industrializados. Então, consumindo mais produtos naturais, frutas, verduras, a gente pode sim ter uma qualidade de vida e viver adequadamente. Bom, para entender mais sobre a doença falciforme e as suas consequências, eu converso agora aqui no estúdio com os médicos Dr. Gabriel de Carvalho Pereira, que é hematologista do Hospital Universitário de Brasília, e a doutora Sandra Logeto, que é hematologista pediatra, coordenadora do Comitê de Hematologia Pediátrica da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação. Eu vou começar o programa com a doutora Sandra, por favor. Bom, a gente já viu ali na reportagem que é uma doença hereditária, mas o que caracteriza, doutora Sandra, o que diferencia a doença falciforme do traço falciforme? Oi, Rafaela. Primeiro, agradeço muito o convite e a participação e vocês estarem abordando esse assunto tão importante, que, como você bem disse, é uma doença que estima-se que tenha entre 60 mil e 100 mil pessoas no Brasil com essa doença, então é importante difundir o conhecimento para que todos possam ajudar no controle dessa doença. Mas respondendo a sua pergunta, a doença falciforme, porque a anemia falciforme, o que acontece? A pessoa tem 2 genes que promovem a produção da nossa hemoglobina, um que é herdado da mãe e um que é herdado do pai. Quando esses 2 genes têm a informação errada para que seja produzida uma hemoglobina diferente, uma delas é a hemoglobina S e a outra podendo ser a C, como é o caso da menina que foi entrevistada, ou S mesmo, ou beta, ou outra doença de hemoglobina. Então, se eu tenho os 2 genes alterados, a pessoa tem a doença falciforme e essa sintomatologia que foi já comentada e que nós vamos conversar hoje. O traço falciforme, a pessoa herdou um gene normal de um dos pais e outro gene alterado do outro pai ou mãe. Então, esse gene que sabe fazer a hemoglobina normal, que nós chamamos de hemoglobina A, ele protege dos efeitos deletérios da hemoglobina S. Então, a pessoa chamada traço, ela tem uma vida normal, ela não é doente, mas quando ela tem os 2 genes que produzem hemoglobina alterados, ela tem a doença. Doutor Gabriel, bem-vindo mais uma vez. Bom, eu queria que você explicasse para a gente, a anemia falciforme é muito comum, né, aqui no Brasil, ela seria um subgrupo dentro desse grande guarda-chuva, vamos dizer assim, que é a doença falciforme, é isso? Olá, primeiro eu queria agradecer o convite. Esse é um tema muito importante. A doença falciforme, então, como a doutora Sandra explicou, é o grupo de todas essas doenças em que você tem alteração da hemoglobina e herda a hemoglobina S de algum dos pais, que pode estar associada a outra hemoglobina S ou um outro tipo de hemoglobina. Então, isso é a doença falciforme. E a anemia falciforme é um subtipo específico em que foi herdado do pai e da mãe a hemoglobina S. Doutor Gabriel, por que é tão comum, mais comum em afrodescendentes? É isso mesmo ou é mito, não é bem assim? Exatamente. Se acredita que o surgimento dessa mutação da hemoglobina na região da África subsaariana, onde tem uma alta incidência de malária, auxiliou num processo de seleção natural em que os indivíduos que eram traço falciforme tinham uma vantagem contra formas graves de malária. E por esse motivo, a prevalência dessa alteração genética é maior nessa região da África. Os indivíduos afrodescendentes acabam, portanto, tendo uma prevalência maior dessa alteração genética. Agora, é importante lembrar que, sendo o Brasil um país com alta miscigenação, é muito comum que você tenha essa alteração mesmo em indivíduos sem um fenótipo claramente afrodescendente. Quais as complicações mais comuns para quem tem essa doença, para as crianças, né, sobretudo? Sim, bom, as complicações mais comuns, que é justamente nessas complicações que nós temos que atuar para diminuir a mortalidade, como você bem comentou,
São, por exemplo, é comum na criança entre 2 e 16 anos o AVC, que é o derrame cerebral. Hoje nós temos como prevenir fazendo um exame que se chama Doppler transcraniano. Você consegue prever o risco que essa criança tem de fazer um derrame ou não e proceder ao tratamento. Outra causa muito comum de morte são as infecções, porque as pessoas com a doença falciforme, especificamente, principalmente a anemia falciforme, têm um risco maior de infecções, porque elas têm uma defesa diminuída. E hoje também, nas crianças, nós podemos prevenir o número dessas infecções usando antibióticos profiláticos, até 5 anos mais ou menos. E também orientando bem a família para reconhecer quando essa criança tem febre, para que ela possa ser tratada imediatamente em ambiente hospitalar. E a outra crise importante são as crises de dor, como também já foi comentado na reportagem que você apresentou, que se atingem o tórax, que nós chamamos de síndrome torácica aguda, também dá um risco maior de mortalidade, tanto em crianças quanto em adultos. Então, reconhecendo esses principais fatores, é onde nós atuamos para diminuir a mortalidade dos pacientes. Doutor Gabriel, o diagnóstico precoce salva vidas? Porque nós temos casos, eu inclusive conversei com uma pessoa que tem a doença falciforme, já é uma senhora, ela passou boa parte da vida dela sendo tratada por uma doença que ela não tinha, reumatismo, por exemplo, né? Então, porque lá atrás a gente não tinha essa detecção por meio do teste do pezinho. Então, o diagnóstico é preciso e quanto mais cedo, melhor para a gente agir? Com certeza. A detecção precoce, principalmente pela triagem neonatal, permite que você inicie a prevenção com antibiótico desde a idade mais precoce. Isso vai evitar a principal causa de mortalidade na infância, que são as infecções por bactérias. Em seguida, você vai ser capaz de iniciar tratamentos que modificam a evolução natural da doença e evitam que ocorram complicações crônicas. E, além disso, o paciente ele vai ter um segmento médico e multiprofissional adequado e qualquer intercorrência vai ser tratada adequadamente, para não acontecer, como vocês mostraram na reportagem anterior, da pessoa chegar numa idade mais avançada sem ter o tratamento adequado para essas complicações. Você falou de tomar uma medicação. Essa medicação, ela é feita, tem uma ação preventiva? Isso. Existe um medicamento chamado hidroxiureia. Já existem evidências na literatura que o uso precoce desde a infância evita que ocorram complicações crônicas relacionadas à doença. Então, é muito importante que o diagnóstico seja dado na idade mais jovem possível e que a gente consiga fazer esse segmento. Doutora Sandra, as infecções são muito comuns, a gente já falou aqui, sobretudo em crianças. Como minimizar os impactos da doença? Bom, especificamente em relação às infecções, a prevenção é através do uso de antibióticos profiláticos, que eles já se iniciam a partir de 2, 3 meses de idade, geralmente vão até 5 anos. O uso de vacinas, nós temos algumas vacinas específicas, por exemplo, contra bactérias que se chamam pneumococos, hemófilos ou meningococos, mas essas vacinas, elas fazem parte do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, então todas as crianças recebem, independente de ter anemia falciforme ou não, e da orientação tanto da família quanto da educação médica, principalmente daqueles médicos do pronto-socorro ou da unidade básica de saúde, que vão atender primeiro essas crianças com febre para que o tratamento seja iniciado o mais precoce possível com antibióticos na veia. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre os avanços em torno da doença falciforme e a importância da atuação de entidades que atuam na luta por direitos e maior inclusão dos pacientes. O Viver Melhor volta já já. Viver Melhor está de volta e hoje apresenta informações, avanços, diagnósticos e tratamentos sobre a anemia falciforme, a doença falciforme. Um estudo recente publicado pelo então Ibope Inteligência indica que cerca de 47% dos 2.000 brasileiros entrevistados desconhecem a enfermidade. Essa condição genética afeta de 60 a 100 mil pessoas no Brasil. Bom, segundo especialistas, a falta de conhecimento trava avanços na luta por direitos e dificulta a maior inclusão dessas pessoas.
Sobre esse assunto, eu conversei com a cientista social e coordenadora geral da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes do Brasil, a Maria Zenó Soares da Silva. Vamos conferir. Maria Zenó tem 55 anos e desde criança a dor é uma companhia constante. O diagnóstico de doença falciforme veio apenas aos 29 anos. Na época em que Maria nasceu, o teste do pezinho nem existia. O diagnóstico tardio provocou sequelas, mas impulsionou o trabalho dela à frente das mais de 70 instituições de apoio espalhadas pelo Brasil e que defendem os pacientes com doenças falciformes. Nosso papel é trabalhar para que os usuários se organizem, né, nos movimentos sociais organizados e populares dentro do seu território para fomentar essa política, para que as pessoas consigam ter uma melhoria de qualidade de vida, já que trata de uma doença extremamente grave, com alta morbidade e mortalidade. E a gente entende que a gente só consegue mudar essa visão de mundo da morte precoce através das organizações sociais. A cientista social alerta que a doença revela a marca das desigualdades sociais e cobra uma atuação mais incisiva do Estado brasileiro. Que o governo brasileiro assuma essa pauta como uma pauta prioritária, já que nós estamos falando de saúde de população negra, e não tem como você discutir classe e não discutir raça no Brasil, porque a gente sabe que a pobreza no Brasil ela tem cor. Bom, sobre essas e outras questões, eu volto a conversar agora com os meus convidados do Viver Melhor de hoje, doutor Gabriel de Carvalho Pereira, hematologista, e a doutora Sandra Logeto, hematologista pediatra. Bom, vou voltar com a doutora Sandra. Doutora Sandra, nós temos uma política nacional de atendimento aos pacientes com doença falciforme, mas como é que é o acesso atualmente, na sua avaliação? A política existe, mas eu concordo que o acesso ainda não é o ideal. Hoje, a política, ela entende quais tratamentos o paciente deve receber, ele inclui o fornecimento de medicações, transfusões, os pacientes do SUS concentrando o seu tratamento nos hemocentros para que eles tenham uma qualidade melhor de atendimento, onde tem a equipe médica especializada e a equipe multiprofissional auxiliando, mas ainda há a falta de medicação, a falta de distribuição, de consultas adequadas, às vezes o paciente não consegue a consulta a tempo, então ainda é um ponto que realmente precisa ser mais trabalhado e melhorado para que atinja o ideal, porque concordo que só quando chegarmos ao ideal do acompanhamento desse paciente desde o seu nascimento é que realmente nós teremos a diminuição da mortalidade nesses pacientes. O que é o ideal na avaliação da senhora, doutora Sandra? O que deveria ser na prática, né, e não está sendo feito? Então, os pacientes, por exemplo, o paciente ele já chega, ele é feito o diagnóstico na triagem neonatal, ele já deveria conseguir imediatamente uma consulta no centro especializado, e às vezes essa consulta pode demorar um pouco. Os medicamentos que eles precisam, por exemplo, a penicilina, a hidroxiuré, que foi citada, quelantes de ferro, naqueles pacientes que tomam muitas transfusões, eles devem ser fornecidos ou pelo Estado ou pelo governo federal, mas muitas vezes esse fornecimento é interrompido. Os exames que esses pacientes necessitam, aqueles exames mais sofisticados, por exemplo, como o Doppler transcraniano, que é fundamental para a avaliação de risco de fazer um AVC ou não, ou às vezes uma tomografia naqueles pacientes que nós precisamos quantificar quanto ferro, uma ressonância, naqueles pacientes que nós precisamos quantificar quanto ferro tem no corpo, o acesso também não é tão fácil, a demora na realização desses exames. Então, hoje, os hematologistas sabem o que precisa, existe uma portaria que também sabe o que precisa, mas essa portaria precisa ser posta em prática para que todos os pacientes tenham um atendimento igual.
Doutor Gabriel, eu acho que dar efetividade ao que já temos de política pública é um desafio, né? Principalmente quando a gente fala de saúde pública, o Brasil é um país continental. O senhor avalia também que há um gargalo quando a gente faz esse recorte de desigualdades sociais, econômicas, grupos mais vulneráveis. A nossa personagem citou agora há pouco até o racismo estrutural, fazendo a relação ali com a falta de acesso das pessoas negras, que são as mais afetadas, o senhor já explicou para a gente. O senhor também enxerga essa relação, essa dificuldade maior nesse grupo vulnerável? Certamente. O grande problema é o acesso ao SUS. Outras doenças raras também sofrem esse problema. E é necessário que exista uma educação maior da população, uma educação da própria comunidade médica, dos médicos generalistas, de atenção básica à saúde, para identificarem as complicações, tratar as complicações precocemente desses pacientes. As equipes multidisciplinares que são essenciais, elas muitas vezes não estão disponíveis, falta profissional capacitado, falta oftalmologista. Igual a doutora Sandra citou, a gente tem grande problema na distribuição dos medicamentos. Houve vários períodos de falta de hidroxiureia, o que acabou levando a complicação no tratamento desses pacientes. E a gente tem muita dificuldade de realizar os exames avançados que são necessários para o segmento a longo prazo. E, por fim, um tratamento curativo, que é o transplante de medula óssea halogênico, muitas vezes ele deixa de ser realizado por falta de centros ou de uma rede de suporte para a realização desse procedimento. Então, realmente, é um grande problema social e que deve ser melhorado para que a gente consiga... Nós já temos uma portaria que prevê a linha de cuidado adequada desses pacientes. O que falta agora é colocar em prática. Bom, e vamos agora falar dos avanços em torno da doença falciforme. No fim do mês de fevereiro, um editorial que foi publicado no New England, que é um dos principais periódicos científicos do mundo, aponta os resultados de um estudo sobre a primeira terapia gênica bem-sucedida para as células falciformes. Vamos acompanhar. O editorial foi publicado pelo Dr. Martin Steinberg, professor de medicina da Escola de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Ele comenta os resultados do estudo sobre a primeira terapia gênica, que é usada para corrigir a mutação causadora da doença. Ela aciona o gene às células-tronco autólogas, que é do próprio paciente, no sangue da pessoa que tem a doença. A técnica, segundo o médico, é cara, mas conseguiu prevenir as complicações e conter os sintomas da anemia falciforme nos pacientes que participaram do estudo. O hematologista indica que a estratégia abre possibilidade para a cura, sem a necessidade de imunossupressão. Doutor Gabriel, já temos técnica parecida sendo desenvolvida aqui no Brasil também? E quais são os avanços da ciência em torno da doença falciforme para melhorar a qualidade de vida desse paciente? A doença falciforme, por sorte, é uma doença provocada por uma mutação num gene único e conhecido. Então, é possível que ele seja modificado ou que você modifique outros genes que interferem nesse processo. Essa terapia gênica, por exemplo, ela não corrige o defeito inicial, mas ele leva à produção de uma outra forma de hemoglobina que, por sua vez, funciona muito bem. Então, evita que a célula fique doente. Nós já temos tecnologia no Brasil para fazer pesquisas dessa forma, porém ainda são muito embrionárias, é uma técnica que deve levar um certo tempo para ser implantada na clínica. Doutora Sandra, qual a sua avaliação? Hoje, para várias doenças, está sendo estudada a terapia gênica, uma delas é a anemia falciforme, e ela é a chance de cura para... Se fosse de um livre acesso, de um custo acessível, seria a chance de cura para todos os pacientes, porque eles não dependeriam de uma outra pessoa que doaria a medula óssea para ela, porque você está trabalhando e tentando consertar o próprio defeito genético da pessoa. Então, assim, é realmente uma grande luz no fim do túnel, mas que eu acho que não tão rápido, não tão já, nós teremos acesso a todos os pacientes, pelo menos. Mas é sim uma esperança, a partir do momento que ela já esteja disponível e que possa ser utilizada, inclusive no Brasil, né? Porque, como você bem comentou, o próprio médico
que publicou o artigo comentou do alto custo da doença, o alto custo do procedimento, mas é uma esperança e eu acho que nós temos que trabalhar e investir e pensar como poder oferecer isso aos nossos pacientes do Brasil, principalmente nesses nossos centros brasileiros que também estão começando a trabalhar com a terapia gênica. Doutor Gabriel, o senhor adiantou um pouquinho no bloco anterior sobre o transplante de medula óssea. Ele não é indicado para todo mundo, é difícil encontrar ali a compatibilidade entre os doadores, né? Quem está apto, como é que é o processo hoje em dia? Na rede pública, por exemplo, deve ser muito difícil, a gente tem um banco, uma equipe para receber esses possíveis doadores e fazer essa compatibilidade? Bem, o transplante de medula óssea alogênica é o único tratamento atualmente disponível na prática clínica para a cura da doença falciforme. É necessário que o doador seja um irmão 100% compatível. A chance disso ocorrer na família é de 25%. E também é necessário que o doador não possua a doença falciforme. Até é permitido que ele tenha o traço falciforme, mas a doença não. Após fazer o teste de compatibilidade, que está amplamente disponível nos hemocentros, o paciente ele passa por uma triagem bastante completa para avaliar se ele tem condições físicas e psicológicas de ser submetido ao transplante. Nós já sabemos que os resultados eles são melhores quanto mais jovem for o paciente, preferencialmente abaixo dos 16 anos de idade. Porém, é permitido fazer em qualquer faixa etária. Só exige que o paciente tenha boa saúde. Após essa avaliação do paciente e do seu irmão, que é o doador, ele é encaminhado a um centro de referência para a realização do transplante de medula óssea. Esse é um procedimento que é realizado durante uma internação que dura por cerca de um mês, e após o procedimento, o paciente deve utilizar imunossupressores por volta de 1 ano e meio. Após esse período, ele tem a expectativa de uma vida normal, sem as complicações da doença. Eu vou fazer uma pergunta agora que serve para a doutora Sandra, doutor Gabriel, para a gente finalizar o programa. Quais são as orientações sobre hábitos de vida, sobre condução do tratamento desde o início da descoberta, como viver bem e melhor dentro do possível, mesmo tendo a doença falciforme? Doutora Sandra, por favor. Bom, voltando ao início, no vídeo que foi passado, né, você manter uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, uma hidratação. A hidratação, como já foi dito, é muito importante, porque a desidratação é um dos fatores da crise de dor. A aquisição de hábitos saudáveis, associado ao segmento médico, às orientações, ao uso correto das medicações, isso melhora a qualidade de vida da pessoa com anemia falciforme e ela pode ter a vida o mais normal possível. Por exemplo, a paciente do início ela é advogada, então por ter a Zenó é cientista social, então as pessoas com anemia falciforme trabalhando para melhorar a sua qualidade de vida e fazendo o tratamento adequado, elas vão crescer, vão estudar, vão trabalhar, vão constituir as suas famílias e ter uma vida praticamente normal, mas nunca esquecendo da adesão ao tratamento correto. Doutor Gabriel, por favor, suas últimas considerações. Para viver melhor com anemia falciforme, doença falciforme, reforça as orientações, bastante ingestão de líquido, isso é importante, sempre estar hidratado, hábitos de vida saudáveis. Mulheres que têm doença falciforme, elas têm uma gravidez de alto risco, então elas precisam ter um segmento médico adequado antes, durante e após a gestação, e aproveitar essa oportunidade para lembrar que esses pacientes, eles muitas vezes precisam de transfusão de sangue. Então, se fica aqui uma oportunidade para convocar todo mundo, né, a doar sangue sempre que possível. Essa é uma doença tipicamente em que a transfusão de sangue é muito importante para o tratamento. Excelente reflexão. Muito obrigada mais uma vez, os médicos hematologistas, meus convidados de hoje, doutora Sandra, doutor Gabriel. Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada por essa troca aqui com a gente. Até a próxima, viu? Muito grata. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.